Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Quem gosta de histórias bem encadeadinhas, explicadinhas, com um final que faça sentido e tudo faça sentido no filme, não veja um efeito óptico que tem lá no catálogo da HBO Max, tá? Porque se trata de um filme surrealista. Né? Surrealista é uma daquelas vanguardas artísticas europeias lá do começo do século XX. No caso do surrealismo, era a quebra da lógica, né? No teatro, no cinema, a quebra da lógica, o uso de imagens que vão remeter ao inconsciente, ao onírico, ao sonho, né? Estruturas ilógicas. Então, obviamente, esse tipo de filme ele vai requerer ferramentas de análise que são diferentes daquelas ferramentas de análise de filmes que tem primeiro, segundo, terceiro ato, motivação de personagens e blá blá blá. Se a gente for analisar esse filme com essas ferramentas, você vai falar que é um filme ruim. E ele não é um filme ruim. Ele é só um tipo de filme que não se ele não se adequa ou adequa, ambas pronúncias existem, ao tipo de padrão cinematográfico, né, de roteiro e tal, da história que tem uma ação que desencadeia outra, que desencadeia outra, que desencadeia outra, que a gente na dramaturgia costuma dizer a queda dos dominós, né? Também existe uma influência que eu notei de teatro do absurdo, né? Aqueles Samuel Beckett, Ionesco, né, a quebra da logicidade também. No cinema, é um filme espanhol. O cinema espanhol teve, por exemplo, Luis Buñuel, né, um grande cineasta surrealista, né, Cão Andaluz, tal. Carlos Saura usou. Hoje em dia você tem, sei lá, o Charles Kaufman. Eu não estou dizendo que ele seja espanhol, mas assim é alguma coisa próxima, né, ao surrealismo. Eu tendo a não ter mais paciência para esse tipo de narrativa, tá? Teoricamente entendo, né? Tendo a não ter paciência, mas esse filme eu gostei bastante. Quando eu percebi que eu não precisava entender tudo, mas claro, o meu lado racional ficou fazendo, e acostumado por causa do canal tal, e de outras coisas, ficou tentando achar, não, essa menina tá isso, tá aquilo. E eu falava, isso é um filme surrealista, não faz isso. Vai na paz, vai assistindo o filme, não tenta entender tudo, né? Quer dizer, eu caí do cavalo mesmo várias vezes, porque eu achava que ia ser uma coisa, mas foi outra. Só que eu acabei gostando do filme, mais do que eu achava que, deu até vontade de ver de novo para pegar mais coisas, porque eu acho que tem vários temas ali que dá para ser discutidos, tá? Depois eu vou falar por que eu gostei tanto do filme, só que antes eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É sobre um casal já de meia idade, tiozinhos como eu, assim, que vão passear, vão turistear, né? Eles em Nova York, eles vão sair lá de Burgos, na Espanha, e vão para Nova York. Acho que eu me toquei que o negócio não era muito linear e era uma coisa mais surrealista, quando eles estão assim na cama e ele pergunta assim, ou ela pergunta, o que a gente vai fazer hoje? Onde quer ir hoje? Aí alguém fala, um dos dois fala, não, hoje a gente vai para Nova York, a gente já reservou a passagem. Eu falei, opa, esse negócio não é realista, não está no drama realista. Por quê? Imagina, se você estivesse com uma viagem para Nova York realmente planejada, você ia esquecer, né? Nova York é inesquecível. Na verdade, o filme mexe muito com isso, com questão de turismo e tal. Mas enfim, ou a questão a gente espera ver alguma coisa em Nova York ou numa cidade qualquer, mas aí Nova York ele é muito retratado em filmes e séries, né? Então tem dois efeitos, ou parece que você já conhece aquilo que você está vendo pela primeira vez, ou te venderam uma coisa que não é exatamente daquele jeito, né? Nossa, mas no filme parece isso, mas na vida real é tão assim. Mas assim, e esse casal vai, só que conforme ia aparecendo, né, as imagens da primeira vez, eu falo, mas essa Nova York, esse aeroporto está muito vazio, esse avião está muito vazio. Não, isso não é Nova York. E aí, logo eu percebi que não era Nova York. Eu conheço mais ou menos bem várias vezes. Tem uma hora que eles vão, supostamente é o Metropolitan, mas eles
Aí tem o quadro das meninas. Eu também já fui ao museu que tem o quadro das meninas, que é lá em Madrid, no Museu do Prado. Falei, não, eles não estão no Metropolitan. E aí depois tem essa história começa a acontecer de novo, porque aparece a filha deles e fala, não, você está dentro de um filme mal feito. Tanto é que de vez em quando a gente vê até o cameraman. Tá? E aí essa história vai ser tocada umas 3, 4 vezes. Esse negócio de eles irem para Nova York, tem o livro de viagem, né, o guia turístico, toda aquela história assim. Só que cada vez você vai tendo, por exemplo, uma trilha sonora, porque ele é um metafilme, né? Além de ser surrealista, ele é um metafilme. Além de cada vez, então tem uma trilha sonora, ela não quer cruzar um túnel, que supostamente seria o Central Park. Central Park tem alguns túnelzinhos mesmo, só que aquele lá não tem cara de ser túnelzinho do Central Park. Uma hora que é suspense, aí a música leva a gente a crer que é suspense, aí que eu fiz uma conjectura a respeito da menina, e eu falava, não faz conjectura, porque esse filme é surrealista, seu burro, você é um doutor em dramaturgia, né? Eu conheço essas correntes, surrealismo, tal, isso é teatro, né? Então eu conheço e falei, não faz isso, mas é costume, por quê? Porque eu assisto mais a esse tipo de filme, mais, entre aspas, comercial. Na verdade, tipo de filme mais realista, né? Estrutura de roteiro mais realista. Realista com R maiúsculo e tal. E aí, no final das contas, deu para eu perceber que tem sim temas que mexem com o Chapeuzinho Vermelho, uma possível violência de gênero, uma grande síndrome de ninho vazio, uma coisa muito a ver com mãe. Ele tem um final que é bastante não conclusivo, mas tem um negócio de mãe que não é a mesma mãe. E aí, então, no decorrer do filme, eu ficava pensando nessas coisas do turismo, do ninho vazio, de cenas recorrentes a Nova York, na Brooklyn Bridge. Tem uma hora que eles parecem que estão em Nova York de verdade mesmo. Aquelas músicas românticas. O filme vai te passeando por várias coisas do inconsciente, por vários tipos de cinema, e aí eu ficava pensando na minha própria análise, né, no meu analista lá, eu tive um sonho assim, não sei o que, e a gente vai contando sonhos e depois você vai acostumando, né, no começo você acha que o que é importante do sonho é um negócio assim, X, aí tem um analista, olha, você falou de uma luzinha que estava ali, aquela luzinha, aí no começo, né, das primeiras vezes, você fala, não tem nada a ver, aí depois você percebe que tem a ver. Então, assim, ele é um filme muito que mexe com o inconsciente, com o sonho, e porque cada vez tá de um jeito. Tem uma hora que eles perguntam, por que tá sempre noite agora? Né? E tem hora que muda quem que pergunta o quê, tem hora que o tom das perguntas muda. Podia ser, e ele é um filme curto, 1h20, acho que não ultrapassou o meu saco, e podia ser algumas coisas um pouquinho mais, sei lá, assim, explicadas, mas talvez aprofundadas, mas eu fiquei contente do jeito que tava, tá? Por que eu gostei do filme? Talvez porque eu não tenha assistido tanto e talvez porque eu não tenha achado tão impenetrável, né? Eu consegui tirar fios narrativos daquilo, né? A questão da globalização, de ser tudo igual, aparentemente diferente, mas tudo igual, né? Você tem vários pedaços em frases assim bem significativas, né? E eu achei bacana isso. E também porque, mas o motivo principal por que eu gostei é que foi um filme surrealista, que não tem essa preocupação com a lógica, o encadeamento das coisas, tudo, mas colocou um casal de atores que está tão empenhado nos papéis e que transparece eles são tão relacionáveis comigo, pelo menos, que eu fui vendo e chegou uma hora em que eu estava bem desarmado mesmo, e como eles são simpáticos. E aí, por exemplo, quando eu fiz uma determinada assunção, né? Quando eu imaginei que era uma coisa que envolvia a filha, eu falei, coitado, eu não quero isso. Mas, enfim, aí depois, quando tem uma hora que a trilha sonora, e eles estão na Brooklyn Bridge, e parece que é uma coisa romântica, olha que lindinhos que eles são. Enfim, eu gostei porque eu consegui empatizar com aqueles dois
atores, com aquelas duas personagens que não conseguiam transar, mas depois parece que ia conseguir, e que via o cameraman, não sei o quê, e que via, chegava no hotel e se viam-se a si mesmo na cama e falava, mas parece, eu tô aqui, mas parece que eu não tô. Ou seja, vários dos diálogos são bem espertos para mostrar essa metalinguagem, para mostrar essa coisa do ninho vazio, da falta que sente de filha. Enfim, eu acho que é um filme que, olha, deu vontade de rever. E eu não tenho muito tempo e nem vontade hoje em dia de rever filmes, mas eu achei ele tão bem montado. E aí também tá uma coisa, a montagem do filme é muito boa. Ele poderia, não, ele não é tão profundo igual os do Charlie Kaufman, tá? Eu não estou discutindo isso na resenha. Mas ele é muito bem montado. Na verdade, o aspecto técnico que salta aos olhos é a montagem. E aí a montagem, que é um dado técnico, é um dado formal, né? Isso passa a ser um dado temático no filme, né? É como que essas realidades são montadas, sobremontadas, mesmo dentro daquelas pessoas, né? O consumo, o turismo, como consumir um lugar e não necessariamente sorvê-lo e absorvê-lo, enfim, aí você vai fazendo as leituras que o teu inconsciente deixa você fazer, né, com o repertório que você tem de cultura, de sentimentos, tudo. Olha, achei um filme muito legal. E tem ainda aquelas coisas de meio cômicas, assim, mas para cinéfilo, né? Aquela grande escadaria lá que tem no filme lá do Joker, como chama em português? Joker? Coringa, né? Aquela escadaria lá em Nova York aparece, só que lembra, tem uma hora que não é Nova York, enfim, fica brincando com essas coisas, porque é um filme surrealista. Eu achei bem legal, mas eu vou fechar a resenha com a advertência que eu dei no começo. Não é para quem quer entender. Não entendi o final. Tem um trocentas mil explicações, ou talvez nem seja para entender, porque não é para entender tudo mesmo, né? Ele, justamente por isso que o surrealismo quer pegar aquele conteúdo inconsciente, por isso que eu lembrei muito das sessões com o meu analista, né? Não é à toa que isso aconteceu, tá? Muito legal. Tchau.